Diário de um Mago Morto. Capítulo 301. Uma voz feminina alegre e familiar veio do lado de fora da porta, e os olhos de Saul se arregalaram de surpresa. Ele dispensou a videira do diabo na entrada e liberou seu poder mental. Do lado de fora da porta estavam um homem e uma mulher, e nenhum deles resistiu ao exame mental de Saul. Com essa confirmação, Saul imediatamente abriu os portões do Castelo Negro. Parada na porta estava Kelly, seu rosto inexpressivo e ainda refletindo fracamente a luz do brilho metálico em sua pele. A outra pessoa franziu a testa ligeiramente, como se estivesse pensando no que exatamente velho amigo deveria significar. Kelly, Sr. Byron. Saul não esperava vê-los do lado de fora da torre ao mesmo tempo. Como vocês dois apareceram aqui juntos? Saul olhou primeiro para Byron. Será que você está aqui para tomar conta do Castelo Negro, Sênior? Sou eu. Kelly acenou com a mão na frente do rosto de Saul. O Sr. Byron também estava te procurando, então viajamos juntos. Milímetro. Byron não falou nada, apenas assentiu. Saul ficou um pouco surpreso. Afastou-se para deixar seus dois amigos, exaustos pela viagem, entrarem e descansarem. Os três caminharam lado a lado pelo Castelo Negro. Saul se virou para Kelly e perguntou: Você ainda não é apenas o segundo grau? Como pode tomar o Castelo Negro? Você também não é de segunda classe? Kelly revirou os olhos, mas era mais por hábito do que por irritação. Não pretendo ficar correndo por aí. Vou ficar aqui só para estudar e conduzir experimentos, e passar mensagens entre o Ducado de Quema e a Torre dos Magos quando necessário. Saul parou de andar e franziu a testa, expressando claramente sua preocupação. O Castelo Negro não é seguro. Seria melhor se um aprendiz de terceira classe fosse alocado aqui. Kelly torceu o nariz e também parou. Eu sei. É por isso que, além de passar mensagens, não vou sair do castelo. Além disso, meu mentor me deu um poderoso artefato mágico. Se alguém tentar invadir, ele pode me proteger até que a ajuda chegue da Torre dos Magos. Além disso, eu tinha um motivo específico para me candidatar a este cargo. Caminhando silenciosamente atrás, o Sr. Byron parecia imerso em pensamentos. Quando Saul e Kelly pararam, ele continuou andando e acabou esbarrando no ombro torcido de Saul. Aquele contato repentino interrompeu a conversa deles. Porque naquele instante de contato físico com Byron, Saul sentiu uma ondulação percorrer sua própria pele branco-acinzentada. Embora suas roupas escondessem, ele podia sentir um pequeno rasgo se abrindo em sua pele. Não era doloroso, mas havia algo se contorcendo dentro da ferida. Sem dizer uma palavra, Saul acalmou o corpo, permitindo que a ferida se curasse sozinha. Manteve uma expressão confusa ao se virar para olhar para Byron. Tudo isso aconteceu no espaço de um momento fugaz, como um pensamento passageiro. Só então Kelly percebeu que algo havia acontecido e se virou. Em vez de se preocupar se vou ficar bem no Castelo Negro, você provavelmente deveria perguntar como está o Sr. Byron. Acho que a situação dele é um pouco mais urgente. Saul lançou um olhar sério para Byron, e o veterano ficou ali em silêncio, deixando Saul observá-lo. Sênior, é o mesmo problema da última vez? Byron hesitou, depois assentiu, mas ainda não abriu a boca para falar. Foi então que Saul percebeu que desde que reencontrara Byron, a boca em seu pescoço não se abria mais. Ele só usava gestos ou cantarolava baixinho para se comunicar. Será que as coisas ficaram tão ruins que ele nem conseguia mais falar? Saul imediatamente disse: Sênior, por favor, espere por mim no laboratório do terceiro andar. Irei procurá-lo assim que terminar de entregar a Kelly. Byron assentiu. Ele passou muito tempo perto do Vale das Mãos Penduradas, perto da cidade da fronteira, nos últimos anos. E estava ainda mais familiarizado com o Castelo Negro do que Saul. Na escada do salão principal, o trio seguiu caminhos separados, um subindo, os outros dois descendo. Saul conduziu Kelly pelo porão, passando pela adega e entrando na caverna subterrânea, chegando finalmente à enorme raiz central da trepadeira do diabo. Esta é a videira diabólica. Quando fui designado às pressas para cá, eu só sabia que injetando meu poder mental na raiz principal, eu poderia me tornar o mestre temporário. Mas você está assumindo o cargo oficialmente, então provavelmente sabe mais do que eu. Claro, Kelly assentiu orgulhosamente. Ela arregaçou as mangas, revelando dois braços pálidos que raramente viam a luz do sol. Sua pele era impecável e brilhava levemente com um brilho dourado, como uma garota que se polvilhou com pó fino de ouro. Saul olhou para os braços dela. Eles parecem bons. Suas toxinas metálicas ainda não foram resolvidas? Guardei de propósito, disse Kelly enquanto tirava um frasco azul do bolso. É para o meu próximo projeto de pesquisa. Ela abriu o frasco e engoliu o conteúdo de um só gole. Imediatamente depois, curvou-se e levou a mão à boca, com os olhos marejados de lágrimas, como se tivesse engolido um tubo de wasabi. Alguns segundos depois, ela piscou para conter as lágrimas e, respirando com dificuldade entre os dentes, disse a Saul: O que você mencionou da última vez sobre metais radioativos me inspirou. Estou tentando desenvolver uma toxina metálica especial. Mas ela é difícil de controlar e pode afetar pessoas próximas. Então, meu mentor sugeriu que eu encontrasse um espaço fechado e desabitado para continuar minha pesquisa. Se algo der errado, posso contatá-lo diretamente. Então você pensou no Castelo Negro? Comentou Saul. Você sabe como contatar a Torre dos Magos daqui? Claro que sim. Me certifiquei de estar totalmente preparada antes de vir. Kelly ergueu as sobrancelhas, presunçosa. Só o mestre oficial do Castelo Negro pode chegar à Torre dos Magos.
Um mestre temporário não pode. Então não se preocupe, não vou acabar em uma crise sem ter como pedir ajuda. Entendo. Saul assentiu em compreensão. Então é por isso que Buri e os outros presumiram que ele não poderia solicitar reforços da Torre do Mago. Kelly soltou um longo suspiro e levantou as duas mãos, aproximando-se da videira diabólica como se estivesse prestes a estrangulá-la. Olá, parece que você será meu novo mestre. A trepadeira diabólica parecia estranhamente alegre, mas Kelly não respondeu. Ela simplesmente continuou avançando lentamente. Você parece um pouco nervoso, disse Saul, um pouco confuso. Ela claramente conhecia o processo para se tornar mestre do Castelo Negro, mas parecia muito mais séria do que Saul. Kelly encarou fixamente a cipó diabólico. Não fale comigo. Meu mentor me disse que formar uma conexão espiritual com a cipó diabólico é extremamente difícil, e que eu deveria estar preparada para falhar na primeira tentativa. Eu realmente não quero beber outra poção mental. Embora ela tenha dito para Saul ficar quieto, ela continuou falando sozinha. Saul conteve o riso. Você está nervoso mesmo. Mas é tão difícil assim criar um vínculo com a videira diabólica? Ele lançou um olhar de soslaio para a videira. Algumas de suas pequenas raízes aéreas se contraíram sem motivo. Por fim, Kelly alcançou a videira e a agarrou com as duas mãos. Suas unhas cuidadosamente aparadas cravaram-se na superfície da raiz, deixando pequenas marcas em forma de crescente. Os músculos faciais dela ficaram tensos, mente e corpo se esforçando juntos. Depois de 1 minuto, ela abriu os olhos de repente, com os lábios ligeiramente entreabertos em surpresa. Eu consegui? Ela fez beicinho. Não foi tão difícil. Ela se virou para Saul. Você fez alguma coisa? Saul abriu as mãos inocentemente. Vocês estavam criando um vínculo. O que eu poderia ter feito? Kelly estreitou os olhos. HMPH. O jeito que você disse isso torna tudo ainda menos crível. Capítulo 302. A parte mais difícil de se tornar o mestre do Castelo Negro foi estabelecer uma conexão mental com a videira do diabo. Somente formando essa conexão alguém poderia realmente assumir o controle de todo o Castelo Negro e da floresta do Castelo Negro, tanto no ataque quanto na defesa. Foi por isso que a videira do diabo foi o verdadeiro núcleo de todo o Castelo Negro, construída longe da Torre do Mago. Depois que Kelly completou essa etapa, ela não precisou mais da orientação de Saul. Saul nem mesmo a entendia tão bem quanto ela. Então Saul deixou Kelly sozinha no subsolo. Depois de se despedir educada e deliberadamente da videira diabólica, foi sozinho para o laboratório no 3º andar. O veterano Byron já estava esperando lá. Quando Saul chegou à porta, viu que a porta do laboratório estava aberta. O veterano estava parado em silêncio lá dentro, ainda respirando, mas parecendo um cadáver. Ainda mais perto da morte do que os corpos desobedientes no 2º depósito. Tornar-se um verdadeiro mago parecia ainda mais perigoso do que Saul imaginava. Senhor, você está bem? Ao ouvir a voz de Saul, Byron virou a cabeça lentamente. A pele do seu pescoço se esticou e comprimiu, formando dobras profundas e pesadas. Parecia mais roupa do que carne. Byron não falou nada, mas Saul já conseguia imaginar por que ele e Kelly tinham vindo procurá-lo. Saul fechou a porta atrás de si. Dos cantos da sala, grossas trepadeiras verde escuras cresceram rapidamente, vedando a entrada e subindo pelas paredes, transformando o espaço numa prisão verdejante. O pescoço de Byron girou junto com a videira do diabo, depois se virou para frente, olhando para Saul confuso. Ele não conseguia falar agora, mas seus olhos transmitiam o que ele queria dizer com clareza suficiente. Kelly já se conectou com a videira do diabo. Saul esfregou o nariz. É que meu relacionamento com ela está um pouco melhor, então às vezes ela se dispõe a me ajudar. Byron olhou para Saul por alguns segundos, então assentiu silenciosamente. Byron, tudo bem então. Byron certa vez tentou comprar o método de Saul para absorver espectros, mas mesmo que Saul tivesse ensinado, Byron não teria conseguido usá-lo. Então, Saul prometeu ajudá-lo a absorver o espectro dentro de seu corpo. Agora que Byron tinha corrido com Kelly em vez de esperar na Torre dos Magos, Saul sabia que o veterano já devia ter chegado ao seu limite. O espectro descontrolado precisava ser absorvido o mais rápido possível. Foi por isso que depois de confirmar que Kelly poderia se conectar com a Devil Vine, ele a deixou para trás e correu para verificar a condição de Byron. Vendo que o outro homem não conseguia nem falar, Saul sabia que precisava fazer isso imediatamente. Era a primeira vez que ele absorvia um espectro para outra pessoa. Ele precisava ser extremamente cauteloso. Então Saul instruiu a videira diabólica a selar toda a sala para impedir que alguém entrasse. Em parte para impedir que Kelly invadisse o local e atrapalhasse seu progresso, e em parte para protegê-la de quaisquer efeitos colaterais. Depois que a videira diabólica selou obedientemente a câmara, Saul deu um passo à frente e examinou cuidadosamente o espectro dentro de Byron. Senhor, você pode soltar um pouco o espectro do seu corpo? Preciso confirmar por onde começar. Byron hesitou por um momento, mas logo assentiu. Tirou o manto externo e a túnica de linho por baixo, revelando um corpo ligeiramente inchado. Imediatamente depois, seu torso inchou de repente, quase dobrando de tamanho, lembrando vagamente aquelas figuras humanas de balões que eles tinham visto no Vale das Mãos Penduradas. Mas desta vez, ao contrário de antes, o corpo protuberante de Byron não se transformou em uma esfera lisa. Em vez disso, parecia mais um meteorito com crateras. Saul percebeu que de vez em quando um rosto humano assustador aparecia na superfície da pele de Byron. Olhos e boca fundos, ponte nasal e maçãs do rosto proeminentes.
Cada rosto tinha uma expressão distorcida e selvagem. Eles estavam tentando desesperadamente se libertar, tentando destruir o controle que Byron tinha sobre eles. O rosto do veterano também estava contorcido de tensão. Claramente manter esse estado já era exaustivo para ele. Saul estreitou os olhos e examinou rapidamente todo o corpo de Byron. De repente, ele estalou os pulsos. A pele na ponta dos dedos se fundiu e se deformou, alongando-se gradualmente, seus braços se transformando em 2 tentáculos grossos, semelhantes aos de um polvo. Byron, que observava atentamente cada movimento de Saul, ficou atordoado. Seus olhos se arregalaram em choque. Seus olhos tremiam, como se pudessem cair das órbitas a qualquer momento. Sênior, não se mexa, avisou Saul, e então estendeu os braços para a frente. Os 2 tentáculos dispararam em direção à garganta e ao coração de Byron. Ambos eram pontos fatais no corpo humano. Por instinto, Byron tentou se esquivar do golpe de Saul. Mas, lembrando-se das palavras anteriores de Saul, ele suprimiu à força os reflexos do corpo e ficou imóvel. No segundo seguinte, os 2 tentáculos perfuraram a pele de Byron. Mas, para surpresa de Byron, ele não sentiu dor. Na verdade, ele não sentiu absolutamente nada. Aqueles 2 tentáculos cinza claros pareciam mais ilusões, simplesmente se sobrepondo ao seu corpo. Antes que ele pudesse entender o que estava acontecendo, uma força de sucção aterrorizante atravessou sua alma. Como praticante de magia negra, Byron não era estranho a ataques baseados em almas. Mas ele nunca tinha visto um aprendiz capaz de uma técnica de nível de alma tão aterrorizante. O que o assustou ainda mais foi perceber que não conseguiria resistir àquela força de sucção avassaladora. Motivado pelo instinto de sobrevivência, Byron imediatamente circulou sua energia mental, tentando ao máximo suprimir a perturbação da alma, trabalhando para ligar sua alma mais fortemente ao seu corpo. Como um gato arranhando desesperadamente um sofá com todas as suas patas, Saul olhou para Byron, mas não o impediu de circular sua força mental. Na verdade, Saul já estava bastante satisfeito por Byron ter se abstido de lançar um contra-ataque com magia. Como era a primeira vez que ele absorvia um espectro para outra pessoa, tudo teve que ser resolvido à medida que avançava. Saul descobriu que a tentativa de Byron de estabilizar sua própria força mental foi útil. Era como tirar um curativo que estava grudado na pele o dia todo. Saul tinha dito a Byron para não se mexer para que ele pudesse puxar com força. E o esforço instintivo de Byron para estabilizar sua alma era como fortalecer a pele sob a bandagem. Isso era absolutamente necessário. Caso contrário, quando Saul retirasse o curativo, ele poderia arrancar uma camada da pele de Byron também. Finalmente, através dos esforços conjuntos de Saul e Byron, o espectro escondido no corpo de Byron foi completamente absorvido pelos tentáculos de Saul. Na mente de Saul, era como se ele ouvisse um forte rasgo. Missão cumprida. Saul retirou seus tentáculos, e nenhum ferimento apareceu no corpo de Byron. Observando a expressão do veterano se acalmar gradualmente, Saul sorriu e perguntou: "Velho, como você está se sentindo agora?" Byron fechou os olhos e silenciosamente sentiu as mudanças em seu corpo. Depois de um tempo, uma rachadura se abriu em sua garganta. Muito bom. Fazia tempo que não me sentia tão bem. Saul soltou um suspiro de alívio. Ele estava preocupado que absorver o espectro pudesse causar outros problemas a Byron. Entretanto, durante o processo, os tentáculos de Saul pareciam ter descoberto um dos segredos do veterano. "Sênior, seu corpo, não me diga seu localizador." Byron abriu os olhos e assentiu sem hesitar. Saul olhou nos olhos e disse seriamente: "Não se preocupe. Não vou contar isso a ninguém." Para os aprendizes de mago que ainda não haviam se tornado verdadeiros magos, o localizador era sua fraqueza fatal, um segredo absoluto. Mas agora, enquanto absorvia o espectro, Saul inevitavelmente sentiu a presença do localizador de Byron. Provavelmente foi por isso que Byron decidiu buscar a ajuda de Saul em primeiro lugar. Byron não ficou surpreso com a promessa de Saul. Ele assentiu calmamente. Milímetros. Capítulo 303. Quando Saul e o agora recuperado Byron deixaram o laboratório, Kelly já havia completado uma série de preparativos e estava sentada tranquilamente no hall de entrada, folheando um livro deixado na mesa pelo antigo dono, Moshi Moshi. Ao ouvir um movimento, ela levantou os olhos das páginas bem a tempo de ver os 2 descendo as escadas, um após o outro, principalmente Saul, que até carregava uma mochila. "Você, já vai embora?" Ela casualmente jogou o livro no sofá. "Sim, faz tempo que não volto ao depósito. Pensei que ficaria fora por apenas 10 dias, mais ou menos, mas acabei ficando mais meio mês. Preciso voltar logo e entregar meu trabalho." Saul tinha plena consciência de que assim que ele e Byron partissem, Kelly ficaria sozinha no Castelo Negro. Embora fosse verdade que ela viera ali voluntariamente para estudar magia, e sua personalidade não fosse de se importar com a solidão, o Castelo Negro, em última análise, não era tão conveniente quanto a Torre dos Magos. "Desculpe. Finalmente vamos nos encontrar de novo, e agora estou indo embora às pressas", disse Saul. Fazia muito tempo que ele e Kelly não estudavam ou pesquisavam juntos. Parecia que depois de avançarem para aprendizes de 2º grau, os 2 começaram a trilhar caminhos diferentes. Kelly, por outro lado, parecia muito mais despreocupada. Ela deu de ombros e disse: "Sem problemas. Se chegar o dia em que ficarmos sempre conversando sem ter nada melhor para fazer, isso provavelmente significa que a morte não está longe." Ela acrescentou: "Deixei um canal de comunicação no registro e com o mentor Gudo,
Ele permite que você entre em contato comigo diretamente no Castelo Negro. Se precisar de alguma coisa, basta ir a qualquer um desses lugares. Ah, certo, não se esqueça de trazer muitos cristais mágicos. O canal de comunicação consome muita magia. Então vamos nos ater às letras. Saul recusou com um sorriso. Kelly revirou os olhos, sentou-se novamente no sofá, encontrou o livro que tinha acabado de jogar fora e retomou a leitura. Saul se despediu. Então Byron e eu iremos embora. Kelly não olhou para cima, apenas acenou preguiçosamente com a mão em despedida. Mas então Byron falou de repente: na verdade, você não precisa continuar me chamando de Sênior. Se não me engano, você já alcançou o 3º grau, não é? Saul não esperava que Byron notasse, mas não negou. Sim. No último meio-mês, Saul dominou com sucesso o feitiço de 2º grau Toque do Tormento. Agora ele era oficialmente um aprendiz de mago de 3ª classe. Baque. O livro de Kelly escorregou de sua mão e caiu com força no chão. Você já é de 3º grau? Ela se levantou, incrédula. Há quanto tempo você não chega ao 2º grau? Já se passaram 3 meses? Saul pensou seriamente por um momento. Quase meio ano. Você teve que pensar nisso? Kelly cerrou os punhos, rangendo os dentes. Então, de repente, ela endireitou as costas com a expressão resoluta. Na próxima vez que nos encontrarmos, já terei te alcançado. Seus olhos ardiam intensamente. Ela não pensou nem por um segundo que estivesse exagerando. Saul também abriu mão do sorriso e assentiu solenemente. Eu acredito em você. Os dois tinham fé absoluta de que Kelly avançaria para a 3ª ordem. Apenas Byron, parado ao lado, sentiu como se tivesse sido esfaqueado no peito. Ele olhou para sua própria idade em comparação com esses dois jovens, e sua expressão ficou abatida. Não demorou muito para que Saul e Byron embarcassem na carruagem que os levaria de volta. Essa carruagem de 2 cavalos era muito maior do que aquela em que Saul havia viajado sozinho. Ninguém sabia quem havia pago pelo upgrade. O Castelo Negro atrás deles já estava escondido sob a sombra das árvores quando Saul olhou novamente pela janela. Não que ele estivesse tomado pela emoção e relutante em partir. Na verdade, ele havia deixado algo para trás, secretamente. Quando Saul virou a cabeça, a pequena alga também apareceu silenciosamente na janela, imitando seu dono e observando os fragmentos que havia deixado para trás no Castelo Negro. Embora Kelly não fosse tão propensa a atrair problemas quanto Saul, e até mesmo tivesse um artefato mágico preparado pessoalmente por seu mentor para autodefesa, Saul ainda não conseguia confiar plenamente na relação aparentemente cordial entre a cidade da fronteira e o Castelo Negro. Ele não se sentia confortável em deixá-la sozinha ali. Então, ele instruiu a pequena alga a deixar alguns clones para trás e, em momentos críticos, foi-lhe permitido roubar nutrientes da videira do diabo para proteger Kelly. A pequena alga originou-se do pântano devorador de almas e era originalmente uma criatura mágica do mesmo nível da videira do diabo. Mas desde que seguiu Saul, sua força aumentou constantemente graças à influência do diário. Agora, quando encontrou a trepadeira diabólica, ele pôde facilmente suprimi-la e quase tomou o território dela. Não demorou muito para que a trepadeira diabólica percebesse que havia clones de pequenas algas escondidos na floresta ao redor do Castelo Negro. Espero que ele não chore muito alto quando isso acontecer. Vocês dois realmente me deixam com ciúmes. Byron suspirou do outro lado da carruagem, finalmente falando depois que Saul se endireitou. Saul ainda estava pensando no Castelo Negro e na cidade da fronteira e não entendeu bem o que ele queria dizer a princípio. Para você e Kelly, avançar para o 3º nível é apenas uma questão de tempo. Mas se não tivesse obtido a sua fórmula do osso de plástico, talvez já tivesse saído da Torre dos Magos, vagando sozinho e sem rumo, em busca do próximo avanço. Saul sorriu. Mas você descobriu com a sua própria inteligência. Minha fórmula não era uma solução real, apenas fornecia uma direção. Uma única centelha de iluminação é incrivelmente rara, respondeu Byron com a voz cheia de emoção. Agora que havia resolvido o problema do espectro dentro dele, Byron parecia ter se aberto, suas palavras fluíam livremente. Até mesmo uma poderosa torre de magos tem dificuldade em cultivar um único aprendiz de 3º grau. Mesmo alguém tão talentoso quanto Concha ainda está vagando por aí, tentando encontrar uma maneira de progredir. Nesse momento, Byron de repente pareceu se lembrar de algo, e sua expressão escureceu um pouco. Ah, certo. Nick está morto. Saul congelou. Sênior Nick. Ele notara que algo estava errado com Nick na última vez em que se encontraram. Lembrando-se de como Nick o ajudara no Vale da Mão Pendurada, Saul perguntou sobre seu estado. Infelizmente Nick não compartilhou nada e nem procurou Saul depois. E Nick era especialista no elemento luz. Mesmo que Saul soubesse do problema em que estava, provavelmente não teria conseguido ajudar. Como ele morreu? Acidente? Assassinato? Perguntou Saul com urgência, lembrando-se da conexão de Nick com a fruta do som moído. Nenhum dos dois. Ele não conseguiu avançar e sucumbiu à contaminação. Não consegui avançar, murmurou Saul. Então pode te matar mesmo. Ele se lembrou da última vez que viu Nick. Nick se especializou em luz, mas os feitiços que ele estudava tinham a ver com emoção. Saul nunca perguntou por que a emoção era considerada parte do elemento luz. Ele sempre acreditou que a magia negra era mais perigosa, afinal, ela lidava com morte e espectros, e o conhecimento que exigia era frequentemente bizarro e caótico. Mas agora parecia que a luz só poderia soar agradável.
Byron explicou que, embora o foco de Nick fosse a emoção, ele precisava reprimir constantemente seus próprios sentimentos. Toda vez que ele era ferido ou seu corpo mental oscilava, o medo, a tristeza ou até mesmo a alegria que ele havia reprimido ricocheteavam como um maremoto. Se ele não conseguisse resistir à reação, sua mente entraria em colapso. Foi por isso que Nick confiou tantas vezes no Grinding Sound Fruit para ajudá-lo a suportar as mais intensas ondas de emoção. Tudo que você descreveu condiz com o estado em que ele se encontrava, admitiu Saul. A notícia da morte de Nick o deixou com uma sensação de peso, mas a aparência dele no final não parecia que ele tivesse sido simplesmente contaminado. Ele se lembrava de Nick tenso, mas ainda racional. Ele até tinha dado a Saul suas últimas frutas sonoras moídas. Saul franziu a testa. O aprendiz que antes se candidatara a grandes quantidades de frutas do som moído havia morrido. A cidade do som moído havia sido completamente aniquilada. E agora até mesmo Nick, aquele que melhor conhecia as frutas, havia desaparecido. O clima na carruagem ficou sombrio. Agora todos aqueles conectados aos Grinding Sound Fruits foram quase completamente eliminados. Capítulo 304. Quase todos os aprendizes ligados ao Grinding Sound Fruit estavam mortos. Ainda existe, pensou Saul silenciosamente, gravando esse fato em seu coração. Mesmo agora, ele não achava que a fruta do som moído fosse tão rara, mas tinha que admitir que em certas situações a fruta realmente ajudava a estabilizar as emoções por um curto período. E como alguém que havia vivenciado isso em primeira mão, Saul entendeu completamente por que a Torre do Mago dava tanta importância à fruta do som moído. Poderia fornecer proteção, mas não era um recurso estratégico, o que fez com que todas as conspirações e esquemas em torno da fruta e da Green Sayul Town parecessem abruptos. Eu fui inadvertidamente atraído para Green Sayul Town, apenas para testemunhar sua queda e destruição. Não, isso não está certo. O rosto de Saul escureceu gradualmente. Não foi por acaso. Foi Nick quem me levou para Green Sayul Town em primeiro lugar. Exatamente como o Sr. Byron disse, ele realmente saiu no meio do caminho de propósito. Saul ergueu a cabeça e olhou para o Sr. Byron, que também havia ficado em silêncio. Senhor, Nick realmente morreu por causa de uma promoção fracassada? Alguém realmente viu o corpo dele, ou foi só algo que alguém disse? Ao ver a expressão de Saul ficar séria, Byron também se endireitou um pouco e abriu a boca em sua garganta. Ele falhou no avanço. Estava gravemente contaminado. O mentor Cas dissecou pessoalmente seu cadáver. É mesmo? E o mestre da torre alguma vez se interessou por isso? Byron não esperava que Saul mencionasse o mestre da torre, e um lampejo de medo passou por seus olhos. Não. No fim foi o mentor Hun quem levou os restos mortais de Nick. Havia muita contaminação, nada utilizável, e também não dava para enterrá-los adequadamente. Mentor Hun, Saul murmurou. Ele só planejava entrar furtivamente na cidade de Green Sayul, pegar um pouco da fruta do som Grinding e sair. Não esperava que as coisas se transformassem em tamanho caos. Agora provavelmente todo mundo sabe que ele foi para Green Sayul Town. Quando ele retornasse à torre, provavelmente atrairia ainda mais atenção. Ele não pôde deixar de se perguntar, alguém estaria secretamente esperando seu retorno? Senhor, mas alguém sabia que você e Kelly vieram me substituir? Byron respondeu solenemente. Não fizemos nenhum esforço para divulgar, mas também não era exatamente um segredo. Saul recostou-se na almofada macia do assento da carruagem. Após 5 dias de viagem, a carruagem finalmente retornou à conhecida Torre Cinza. Sob o sol poente, a estrutura antiga e majestosa era tingida por uma camada de luz alaranjada. Em contraste com o céu noturno profundo a leste, quase parecia estar em chamas. A carruagem entrou rapidamente na entrada do primeiro nível da torre, designada para veículos. Normalmente, após uma simples inspeção, os aprendizes que retornavam das missões podiam desembarcar com seus despojos e retornar aos seus dormitórios ou laboratórios. Mas hoje, a inspeção desta carruagem foi estranhamente lenta. Mesmo assim, as pessoas que esperavam lá dentro permaneceram em silêncio, como se não se importassem com o atraso. Por fim, o aprendiz de segunda patente encarregado da inspeção gaguejou. Tudo certo. Podem desembarcar agora. Ao mesmo tempo, 2 figuras apareceram perto da entrada da torre. Um era Lokai, o presidente da Sociedade de Auxílio Mútuo. O outro era o aprendiz de terceira classe Gero, que tinha uma expressão zombeteira. Receio que você precise esperar um momento. Lokai deu um passo à frente, com uma expressão preocupada no rosto. Ele falou em direção à carruagem com a porta ainda fechada. Saul, embora você tenha conseguido escapar do domínio amaldiçoado da cidade da Vela Sangrenta, só por segurança, precisamos realizar uma inspeção completa. Depois de falar, Lokai inclinou a cabeça levemente. Mas tudo o que ele recebeu em troca foi o bufo inquieto dos cavalos. Ele estreitou os olhos e verificou novamente as assinaturas de energia espiritual da carruagem. Um era Byron, o outro era Saul. Embora a segunda presença fosse fraca, Lokai tinha certeza de que era a de Saul. Para ele, a energia espiritual era muito mais confiável do que características faciais. Saul, não precisa se preocupar. Trouxe o melhor aluno da mentora Mônica, o Sr. Gero. Você já o viu antes. Ele é muito habilidoso em magia de resistência a maldições. Ainda sem resposta de dentro da carruagem. O sorriso no rosto de Lokai desapareceu gradualmente. Gero, parado perto da entrada, encolheu os ombros. Tem certeza de que Saul está aí?
Claro, disse Lokai confiantemente, embora o silêncio prolongado tivesse minado essa confiança. Então o que estamos esperando? Gero ainda exibia seu sorriso arrogante enquanto caminhava direto para a carruagem. Abra! A porta se abriu. A pessoa lá dentro se virou para olhá-los. Em seu longo pescoço, uma boca se abriu, revelando dentes afiados. Gero. E aí, Byron? Quer fazer uma missão juntos algum dia? Brincou Gero, com os olhos percorrendo o interior da carruagem sem parar. Mas além de Byron, não havia mais ninguém lá dentro. Onde está o Saul? Não me diga que você o escondeu em algum lugar? Gero abriu a boca no movimento exagerado de engolir. Byron ignorou as provocações. Em vez disso, olhou diretamente para Lokai, que se aproximara da porta com o rosto carrancudo. Procurando por Saul? Ele não está aqui. Impossível. Eu definitivamente senti a energia espiritual dele nesta carruagem. Lokai ainda estava confiante em seu julgamento. O que ele sentiu foi energia espiritual ativa. Esse tipo de flutuação não poderia ser falsificado por itens pessoais ou artefatos mágicos. Outros talvez não conseguissem perceber, mas ele conseguia. Agora, ele suspeitava que Saul estava escondido em algum lugar com a ajuda de algum artefato mágico. A questão era como encontrá-lo. Com um sorriso retornando ao rosto, Lokai disse: Saul, é melhor você sair. Só precisamos examiná-lo, garantir que nada sujo tenha voltado com você. É para o seu bem e o de todos os outros. Ainda sem resposta de dentro. Se você não quiser sair, não me culpe por tomar medidas mais duras. Assim que Lokai disse isso, Byron se levantou dentro da carruagem. Podem continuar a busca. Estou voltando. Lokai não havia planejado detê-lo até o momento em que Byron saiu da carruagem e, de repente, percebeu que a fonte da energia espiritual de Saul também havia saído. Espere, Sr. Byron. A voz de Lokai tremeu levemente enquanto ele verificava novamente. Por que a energia espiritual de Saul está se sobrepondo à sua? Você o escondeu consigo? Byron era conhecido por ser um lobo solitário. Lokai não sabia muito sobre ele, apenas que era habilidoso. Embora tivesse se tornado um aprendiz de 3º grau recentemente, seu localizador era extremamente único e altamente compatível com ele. Isso o tornou imediatamente um dos aprendizes de elite de 3º grau. Esse é o poder do localizador. Uma incompatibilidade deixou os aprendizes de 3º grau cheios de problemas ocultos. Muitos acabaram corrompidos. Mesmo um padrão só levava à mediocridade, tornar-se um verdadeiro mago continuava sendo apenas um sonho sussurrado sob os cobertores. Foi por isso que Lokai sempre tratou Byron com cautela. Byron não demonstrou qualquer desagrado com a suspeita de Lokai. Ele até assentiu. Se sua definição de Saul for ampla o suficiente, então sim, parte dele está comigo. Lokai franziu a testa. Gero, por outro lado, sorriu de entusiasmo. Byron estendeu a mão, descansando silenciosamente em sua palma estava um dedo mindinho branco acinzentado. Os olhos de Lokai se arregalaram. O mindinho do Saul caiu. Vou ficar com ele. Ele me disse que desde que voltou da casa do mentor Anze da última vez, o mindinho dele não está tão forte. Capítulo 305. Antes mesmo de Lokai e os outros aparecerem, Saul já havia aparecido em outra entrada da Torre do Mago. Esta passagem não era adequada para carruagens, mas levava diretamente ao 5º andar da Torre Leste. Naquela época, o mentor Caso guiou pessoalmente por isso uma vez. Completamente envolto em uma capa larga, Saul se movia lentamente, observando atentamente cada curva da rampa. Ele não encontrou ninguém pelo caminho e chegou ao 5º andar da Torre Leste sem problemas. Uma vez lá, olhou para as passagens que levavam para cima e para baixo, parou por um momento para pensar e então decidiu descer. Pelo bem da fruta do som moído e da marca dentro dele, ele queria que a primeira pessoa que encontrasse ao retornar à Torre do Mago fosse o mestre da torre. Qualquer outra pessoa que se aproximasse dele poderia ser aquela que mantinha a marca da flor devoradora de almas. Para encontrar o mestre da torre, Saul tinha duas opções: subir até o 19º andar. Ele tinha acesso à biblioteca particular do mestre lá. Ou ir até a 2ª sala de armazenamento e pedir que o mestre descesse. Ponderando a distância e a segurança de ambas as opções, Saul decidiu que era melhor incomodar um pouco o mestre. Sem saber quanto tempo levaria para que as pessoas paradas na entrada da torre percebessem que ele não estava na carruagem, Saul acelerou o passo novamente. Eram quase 6 da tarde, quando a maioria dos aprendizes vagava pela biblioteca, pela sala de registro ou pelos diversos laboratórios do 6º andar. À medida que Saul descia, encontrava cada vez menos pessoas. Mas quando chegou ao 2º andar da Torre Leste, ele inesperadamente encontrou Kurum, que tinha acabado de sair do 2º necrotério. Este aprendiz de primeira classe assumiu a posição anterior de Saul no necrotério e até mesmo usou sua companheira fada para provocar Saul quando eles se conheceram. Mas hoje ele tinha acabado de sair do 2º necrotério de Hayden. Saul olhou instintivamente para dentro do necrotério, mas não viu mais ninguém. Apenas alguns cadáveres, suspensos no ar por cordas, balançavam como se movidos por um vento que não estava ali. Embora Kurum estivesse um pouco curioso sobre alguém aparecendo de repente no 2º andar, ele não tentou espiar por baixo da capa. Quanto mais tempo ele permanecia na Torre dos Magos, mais sua impulsividade e arrogância anteriores eram dissipadas. Ele aprenderá o que significava falar com cautela e conter a curiosidade. Para sua surpresa, a figura encapuzada parou à sua frente. Embora o homem não tenha virado o corpo, sua voz flutuou. Onde está Hayden? Sr. Hayden? Kurum finalmente levantou a cabeça ligeiramente e lançou um olhar para Saul.
Ele pediu para deixar a torre mais cedo há um mês e não está mais aqui. Atualmente estou encarregado do segundo necrotério. Ele realmente já foi embora? Saul assentiu com firmeza e não respondeu mais nada. Simplesmente caminhou direto para o corredor escuro. Kurum permaneceu parado no mesmo lugar, levantando a cabeça apenas para olhar o corredor do segundo andar quando a figura de Saul desapareceu de vista. Parecia o Sênior Saul, murmurou Kurum. No topo de sua cabeça, sua companheira fada, que parecia uma criatura de lama, compartilhava sua expressão de olhos arregalados e boca aberta. Nossa, ele mudou tanto. Parece que a aura dele está muito mais forte agora. Será que ele já avançou para o terceiro grau? Ele balançou a cabeça repetidamente logo depois de dizer isso. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Ele acabou de se tornar segundo grau, não faz muito tempo. Mas mesmo negando em voz alta, ele já estava convencido em seu coração de que Saul havia progredido. Ah, eu também quero ser esse tipo de aprendiz poderoso, e depois ser aceito como discípulo pelo mestre da torre. Guaguá, você acha que eu tenho alguma chance? A fada companheira em sua cabeça deu um pequeno pulo, tirando Kurum de seu devaneio. Ak, preciso trocar materiais, se eu me atrasar minha irmã vai apodrecer. Saul, por sua vez, não fazia ideia de que um mero aprendiz de primeira classe como Kurum ficaria tão chocado. Ele ainda estava se recuperando da saída abrupta de Hayden. Quando outras pessoas aceitam subordinados, os novatos se ajoelham e os adoram. Porque quando eu quero um seguidor, o cara faz as malas e vai embora antes do previsto. Ele balançou a cabeça e empurrou a porta do segundo depósito, com as emoções emaranhadas. Já fazia quase um mês, mas ele finalmente estava de volta. Ele se perguntava como estaria o aprendiz que assumirá suas funções. Lá dentro, o aprendiz que agora trabalhava no depósito circulava com um instrumento de iluminação, controlando o número de velas. Quando Saul olhou para o rosto da pessoa, ficou um pouco surpreso. Kujin olhou para o lado e, ao ver Saul, apenas deu um leve aceno antes de voltar a acender os candelabros. Espere um segundo. Essas velas estão dando problema hoje? Preciso de energia mental para evitar que se apaguem de novo. Tendo trabalhado no segundo depósito por muitos anos, Kujin era muito experiente. Hoje, algumas das chamas dos candelabros continuavam a se apagar. O número de velas acesas havia caído perigosamente para menos de 90. Kujin acendeu cuidadosamente cada vela e protegeu a chama para que não se apagasse novamente. Graças à sua experiência, ele não estava nervoso e suando como outro aprendiz. E como antigo gerente do depósito que havia sido substituído por Saul, Kujin claramente queria se exibir um pouco na frente dele. Mas enquanto ele estava ocupado mantendo as chamas, ele não percebeu que Saul estava olhando rapidamente para os corpos perfeitamente dispostos quando percebeu que o número de velas acesas estava ficando muito baixo. Então, de repente, Kujin percebeu que seu trabalho estava se tornando absurdamente fácil. Cada vela agora acendia instantaneamente, sem necessidade de ficar esperando por minutos para ver se ela se apagaria novamente. Acendeu 20 velas seguidas, depois largou o acendedor e olhou ao redor do salão, agora muito mais iluminado, completamente atordoado. A experiência toda parecia um sonho. Parece que a crise passou. Como esperado de você, Sênior Kujin, disse Saul com um sorriso sincero, elogiando-o enquanto caminhava com passos firmes por entre as fileiras de cadáveres em direção à sua bancada. Seus olhos percorreram os armários e mesas, confirmando que os selos que ele havia deixado antes de partir estavam todos intactos. Suas marcas de energia mental neles também não haviam sido alteradas. Precisa que eu revise alguma coisa? Posso fazer a entrega a qualquer momento. Kujin seguiu com a ferramenta de iluminação na mão, um sorriso levemente orgulhoso ainda no rosto. Claramente, seu sucesso em acender mais de 20 velas seguidas o deixou satisfeito. Está tudo bem, disse Saul, virando-se para ele e tirando-lhe a capa. Mas se bem me lembro, não foi a você que entreguei as coisas quando parti, foi? Kujin não pareceu nem um pouco perturbado. Ele colocou a ferramenta de iluminação de lado com delicadeza e pegou o livro de registro do depósito. O aprendiz que assumiu o seu lugar foi ver o mentor Cas depois de 3 dias e desistiu voluntariamente do cargo. Saul franziu a testa. Por quê? Kujin hesitou por um segundo antes de lhe entregar o livro. Nem todo mundo tem coragem de lidar com os mentores. E ele não teve sorte. 3 dias depois foi enviado para entregar materiais ao mentor Hun e ao mentor Anzi. Acabou sendo forçado a ajudar no laboratório do Anzi por uma tarde inteira. Dizem que ele voltou quase morto. Na época em que Saul estava neste trabalho, esse tipo de coisa raramente acontecia. Às vezes, ele passava um mês inteiro sem uma única tarefa e quase se esquecia de que tinha um emprego ali. Ele pensou consigo mesmo. Então o novato que me substituiu se assustou na hora. Será que os mentores estavam fazendo isso de propósito, tentando trocar o responsável pelo depósito? Será que Kujin seria aquele que mantinha a marca? Capítulo 306. Mas Saul rapidamente mudou essa linha de pensamento. Se Kujin tivesse assumido o segundo depósito 3 dias depois que Saul partiu, então, naquela época, Saul ainda não havia sido marcado com a flor devoradora de almas. Ele nem tinha chegado em Grind Sayutal ainda, então, teoricamente, o plano de marcá-lo nem tinha começado. A aparência de Kujin não deve ter nada a ver com a marca. Tanto Hun quanto Anzi distribuíram tarefas dentro desses 3 dias. Haveria alguma conexão entre eles?
A designação de Kujin para o depósito teria outro propósito em mente? Embora achasse improvável que Kujin fosse o sustentador da marca, Saul ainda fez o diário liberar a marca achatada e enfraquecida só por segurança. Não houve reação da marca. Como esperado, o sustentador precisaria de contato frequente comigo, e Kujin claramente não se enquadra nessa condição. Kujin não tinha ideia de que no momento em que Saul aceitou o manual e imprimiu seu poder mental nele, ele já havia pensado em muitas coisas. Kujin apenas olhou ao redor um pouco, parecendo levemente melancólico depois de soltá-lo, então tomou a iniciativa de se despedir e saiu do segundo depósito. Depois que Kujin saiu, Saul, por precaução, verificou a marca novamente, ainda sem alterações. Ele não demorou mais e imediatamente usou a caneta de comunicação para informar o mestre da torre sobre seu retorno, solicitando que ele fosse pessoalmente. Agora tudo depende de como o mestre da torre decidir lidar com essa marca. Saul finalmente soltou um suspiro após escrever a palavra final. O mestre da torre provavelmente chegaria rápido ao ver a mensagem, mas também era possível que ele estivesse ocupado e precisasse esperar. Ainda assim, Saul estava confiante de que desta vez Lady Yura não seria enviada novamente em seu lugar. Enquanto esperava, Saul permaneceu mentalmente tenso. Para se manter ocupado, pegou o manual que Kujin acabará de entregar e começou a revisar os registros de armazenamento durante sua ausência. Como Kujin havia dito, o primeiro veterano que assumiu temporariamente as funções de Saul foi atingido por duas tarefas logo após começar. Saul revisou cuidadosamente os requisitos da tarefa e descobriu que eles não eram para materiais particularmente importantes, pelo menos, nenhum tinha números de série oficiais. Mas os prazos dos mentores eram bem apertados, então o veterano provavelmente estava correndo de pânico há algum tempo. E com seus repetidos pedidos para ser transferido, Saul imaginou que mentor Hun ou Anzi poderiam até mesmo tê-lo repreendido. Visto desta forma, realmente parece que eles o estavam expulsando de propósito. Saul virou para a próxima página. Kujin assumiu o depósito. Durante seu mandato, alguns mentores continuaram a enviar tarefas. No geral, estava claramente mais movimentado do que quando Saul esteve lá. O trabalho tendia a intimidar os recém-chegados. Mãos novas sempre atraíam os problemas mais complicados. Durante o semestre em que esteve no segundo depósito, Kujin recebeu 4 tarefas. 2 do mentor Anzi, 1 do mentor Mônica e 1 do mentor Kaz. Mentor Kaz? Saul virou para a página seguinte. A tarefa do Kaz era a admissão e transferência. O item era o cadáver de Nick. Uma luz escura brilhou nos olhos de Saul, embora seu rosto permanecesse inexpressivo. Ele continuou lendo. O corpo acabou de ser processado e está sendo armazenado em um caixão de pedra, para arejar. Saul fechou o manual e se levantou para ir inspecionar o caixão de pedra. Arejar era, assim como o hábito de Saul de chamar os cadáveres de hóspedes, um eufemismo. Significou um breve período de isolamento e observação para monitorar quaisquer anomalias futuras. Como estava de volta ao trabalho, Saul naturalmente teve que inspecionar aquele item perigoso. Assim que ele se levantou, uma mão pousou de repente em seu ombro. Saul estava prestes a se libertar, mas então vislumbrou pelo canto do olho as bandagens rosas enroladas naquela mão e imediatamente interrompeu sua reação reflexiva. No segundo seguinte, a escuridão caiu. Saul passou por uma fenda sombria repleta de inúmeros olhos e chegou instantaneamente a uma sala estranha. Estava muito escuro. Tão escuro que ele pensou por um momento que a travessia espacial ainda não havia terminado. Não havia velas sempre presentes como aquelas na Torre do Mago. Nenhuma. Saul teve que recorrer à meditação semi-imersiva para conseguir enxergar o que estava ao seu redor. Este é o último andar da Torre do Mago, disse Gorsa, soltando Saul e recuando 2 passos. O quarto era tão estreito que depois de apenas 2 passos, as costas de Gorsa tocaram a parede. Sente-se onde quiser. Depois de dar uma boa olhada ao redor, Saul percebeu o quão estranhamente apertado aquele quarto realmente era. Com apenas 1 metro de largura e pouco mais de 2 metros de comprimento. Chamar isso de quarto foi generoso, mal cabia uma cama de solteiro. E agora não havia cama, nem mesmo uma cadeira. Apenas um tapete macio estendido no chão. Parecia mais um caixão. Se Saul realmente seguisse a sugestão de Gorsa de sentar-se em qualquer lugar, ele não teria escolha a não ser sentar-se no chão. Então ele escolheu permanecer de pé. Gorsa parecia ter sido apenas educado. Como Saul não se sentou, não fez mais comentários. Posso dizer que seu corpo espiritual está notavelmente estável. Você já se fundiu com o localizador, não é? Saul ficou surpreso, mas manteve a expressão séria enquanto assentia. Sim, mestre da torre. Você percebeu? Gorsa não explicou como havia notado. Simplesmente encarou Saul por um tempo e então disse com um toque de admiração. Você acabou de entrar no 3º grau, mas já fundiu o localizador ao seu corpo-alma. Você superou o passo mais difícil para avançar de aprendiz a mago verdadeiro. Então foi assim, pensou Saul. O passo mais difícil na minha fase de aprendiz foi transformar o diário no meu localizador, mas, quando consegui, alcancei um nível nesse sentido próximo ao de um verdadeiro mago. Você veio até mim logo depois de chegar ao 3º nível. Parece que o inimigo que você encontrou desta vez era problemático. Diga-me, o que aconteceu em Grid Sayutao e no Castelo Negro? Saul lambeu os lábios secos e começou a relatar lentamente tudo o que havia vivenciado no último mês.
Ele já havia considerado ao longo do caminho o que dizer e o que omitir, então sua narrativa agora acontecia sem problemas. Gorsa apenas ouvia em silêncio. Na escuridão era impossível avaliar suas emoções, mas Saul instintivamente sentiu que estava calmo o tempo todo. Como se a morte de Nightmare Butterfly por Kismet, a emboscada de Saul no Castelo Negro ou a suspeita em relação ao ducado de Kema fossem questões triviais. Gorsa apenas moveu o pescoço levemente quando Saul mencionou a estranha flutuação em seu corpo espiritual durante a luta com Cadiz. Quando Saul terminou, a sala ficou em silêncio novamente. O mestre da torre à sua frente permaneceu imóvel, como se tivesse sido transformado em pedra. Então Saul ouviu um som de arrastar de pés. Apertando os olhos na escuridão, viu Gorsa deslizar contra a parede e sentar-se no chão. Uma demonstração ao vivo do que significa sente-se onde quiser. Na escuridão, Gorsa parecia completamente à vontade, mas Saul sentiu que havia algo estranho nele. Mestre da torre, você está bem? Estou bem. Só de pensar no que você passou. Problemas e acidentes parecem te perseguir de perto. Uma risada suave veio do outro lado. Na escuridão, Saul não conseguia distinguir sua expressão. Ele me trouxe aqui só para que eu não pudesse observar seu estado? Saul baixou o olhar. Gorsa continuou. Kismet em breve será forçado a deixar o continente ocidental, você não precisa se preocupar com isso. Quanto àquele que o emboscou do lado de fora do Castelo Negro, é quase certo que seja um errante da terra. Eles não teriam atacado você sem um motivo. Não vale a pena o custo. Ele perguntou a Saul sobre a perturbação que sentiu em seu corpo espiritual. Você ainda sente algo errado? Saul prestou atenção à marca tênue e quase mortal que havia dentro dele, enquanto franzia a testa e se lembrava cuidadosamente. Não sinto nada de errado agora. Talvez tenha sido só a minha imaginação. Então deixe-me dar uma olhada. Gorsa disse casualmente, mas não fez nenhum movimento para se levantar. Saul ainda estava confuso quando de repente viu algo vindo em sua direção na escuridão à sua frente. Mas Gorsa continuou sentado onde estava. Capítulo 307. Diante da sombra que subitamente surgiu entre Gorsa e ele, os nervos de Saul ficaram tensos instantaneamente, ele quase conjurou a armadura da alma. Mas, lembrando-se de que o mestre da torre poderia estar examinando seu corpo espiritual, ele rapidamente se forçou a relaxar. O diário não deu nenhum aviso. Saul estava um pouco nervoso. O diário já havia se tornado seu localizador, e sua conexão com ele se aprofundava cada vez mais. Ele não sabia se Gorsa sentiria a presença do diário se usasse algum método especial para observar seu corpo espiritual. Mas com a sombra se aproximando cada vez mais, Saul não teve escolha a não ser continuar confiando no poder do diário. A sombra se moveu rapidamente e num piscar de olhos estava parada bem na frente de Saul. Sua figura era longa e esbelta, mas fina como papel. Por um momento, Saul chegou a pensar que pudesse ser Lady Yura, guardada em Gorsa. Quando Lady Yura apareceu em seu estado de sombra, ela se parecia exatamente com isso, uma silhueta fina como papel. Mas ele rapidamente descartou a ideia. Essa sombra parecia completamente diferente de Lady Yura. Não estava irritado nem com raiva. Simplesmente ficou ali, em silêncio. Ao se inclinar para observar Saul, seu contorno se sobrepôs vagamente à forma de Gorsa. Mas não era Gorsa, porque o próprio mestre da torre ainda estava sentado no canto em frente a Saul. A sombra encarou Saul, embora Saul não pudesse ver seus olhos, e continuou a se aproximar. Seus movimentos eram lentos, mas à medida que se aproximava gradualmente, o mundo diante de Saul começou a se distorcer. Saul manteve o olhar fixo na sombra, mas com o passar do tempo, seu foco começou a se concentrar no rosto da sombra. A figura diante dele ficava cada vez mais nítida, enquanto o ambiente ao redor ficava mais indistinto. Em sua visão periférica, a sala parecia se estender sob uma força invisível. Gorsa, que estava a apenas 2 metros de distância, agora parecia a 10 metros. Este quarto sempre foi tão grande? Ou será que minha visão foi distorcida por alguma mágica? Pensou Saul vagamente. Ele tinha a leve sensação de que algo não estava certo, mas não conseguia descobrir o que exatamente. A sombra que se aproximava cada vez mais consumia completamente sua atenção. Ele não tinha mais energia mental para pensar no motivo pelo qual as paredes ao seu lado haviam se curvado, ou quando o mestre da torre à sua frente se tornará um borrão distante. Ele só queria continuar olhando para a sombra, olhar atentamente, na esperança de distinguir as feições da sombra dentro do borrão. Sim, Saul sentiu que estava prestes a ver claramente, só um pouco mais perto, só um pouco mais. Farfalhar. De repente, o som de páginas virando tirou Saul do transe. Ele se sobressaltou, finalmente percebendo o diário virando páginas dentro de seu corpo-alma. Estava apenas folheando páginas em branco, nenhum texto aparecia. Não foi um aviso. Isso não é um alerta de crise, é o diário me ajudando a estabilizar minha consciência. Agora que estava alerta, Saul percebeu que o diário estava cumprindo seu papel de localizador. Mesmo com a consciência recuperada, Saul percebeu que seu corpo-alma permanecia em um estado perturbadoramente frouxo. Era como se sua mente tivesse se recuperado, mas seu corpo ainda não tivesse percebido. Seu corpo-alma era como uma grande mansão, sem dono e com as portas escancaradas. Qualquer um que olhasse para lá poderia entrar, circular à vontade e talvez até sair com algo valioso. Deve ser a habilidade do mestre da torre.
Parece que está anestesiando minha consciência, pensou Saul, ficando cada vez mais ansioso, embora suas reações ainda parecessem lentas. A sombra continuou avançando lentamente, e sua visão do mundo se expandia cada vez mais. O outro lado da sala agora parecia estar a 100 metros de distância. Quanto mais próxima essa sombra se aproxima, mais o mundo se estende. E a distorção cresce exponencialmente. Se continuar assim, minha percepção do ambiente pode se estender por centenas, até milhares de metros. Se isso me tocar, meu mundo inteiro se tornará um corredor sem fim. Não posso deixar que isso me toque. Ele podia ouvir seu próprio coração batendo forte como um trovão. Ele nunca havia sentido uma sensação de perigo tão aguda. Não foi uma ameaça de morte, foi um colapso de percepção. Mesmo que não morresse, Saul tinha certeza de que se a sombra o tocasse, ele enlouqueceria. Mas o diário ainda não respondeu. Pela primeira vez, os instintos de Saul gritaram, mas o diário permaneceu imóvel. A sombra estava agora a apenas 1 ou 2 centímetros de distância. A mente lenta de Saul finalmente se lembrou. Corra! Embora a sala fosse fisicamente bem pequena, ele tinha que tentar escapar, mesmo que apenas alguns centímetros contassem. Para trás, para trás, para trás. Saul tentou freneticamente se esquivar, como alguém preso em um pesadelo tentando desesperadamente acordar. Com grande esforço, seu pescoço finalmente se moveu. Ela se inclinou ligeiramente para trás, apenas o suficiente para afastar a cabeça de Saul da sombra, por 1 centímetro. Mas aquele centímetro de recuo fez a sombra parar de repente. Então, como uma mola esticada até o limite, a sombra se endireitou bruscamente. Naquele instante, enquanto a sombra se erguia, o mundo distorcido ao redor de Saul se recuperou. Tudo se contraiu, voltando ao normal num piscar de olhos. Quando a visão voltou ao normal, a sombra desapareceu junto. O mestre da Torre Gorsa ainda estava sentado em silêncio no canto, a apenas 2 metros de distância, como se nada tivesse acontecido. Seu localizador é muito bom, mas o que me surpreendeu ainda mais foi sua força de vontade. Ela continua tão tenaz quanto na noite em que nos conhecemos. Saul respirava levemente, mas isso só acontecia porque ele estava fazendo o melhor que podia para manter o controle. Silenciosamente, ele moveu as mãos para trás das costas, puxando a camisa encharcada de suor que grudava nele. Fazia muito tempo que ele não soava assim. Tá. Mestre da torre, isso, agora mesmo. O que foi isso? A voz de Saul ainda estava trêmula. Só observando seu corpo espiritual para ver se havia alguma das anormalidades que você mencionou. Gorsa apoiou os braços nos joelhos. Mas seu localizador bloqueou minha visão, então não consegui ver através do seu corpo espiritual. Não encontrei nada de anormal. O diário bloqueou a investigação de Gorsa? Saul ficou surpreso. Ou o diário o protegera bem demais, ou a marca da flor devoradora de almas fora plantada profundamente demais. Para encontrá-la, seria preciso inspecionar minuciosamente cada canto de seu corpo espiritual. Mas isso colocaria em risco a revelação dos segredos de Saul. Então, mesmo que fosse apenas para se proteger, o diário tinha que impedir a intrusão. Mas se for esse o caso, o mestre da torre não será capaz de confirmar o plano dos derivantes da terra? O olhar de Saul se fechou. Não posso simplesmente dizer a ele que fui marcado pela flor devoradora de almas. Saul nem deveria conhecer esse nome. Então ele apenas assentiu, agradecendo ao mestre da torre. Obrigado, mestre da torre. Devo ter sido muito sensível. Não, eu acredito na sua intuição. Para sua surpresa, mesmo sem ter descoberto nada, Gorsa confirmou os instintos de Saul. O fato de eu não ter encontrado nada significa apenas que os métodos do oponente não são de baixo nível. Saul ouviu uma risada suave. Afinal, pelo que os derivantes da terra são mais conhecidos, não é nada além de sua dependência da flor devoradora de almas. Ele comprou. Saul ergueu os olhos, fingindo surpresa. A flor devoradora de almas. Esse nome parece ter como alvo a alma. Gorsa levantou-se lentamente. A postura dele era estranha. Ele não se apoiou nas mãos nem retraiu os tornozelos. Simplesmente se ergueu, como um homem-balão sendo inflado. Saul vagamente o viu torcer o pescoço. Isso mesmo. Mas mais precisamente a flor devoradora de almas tem como alvo a consciência. Capítulo 308. Consciência, alma. Saul repetiu as palavras inconscientemente. Ele sabia que esses dois conceitos não podiam ser equiparados, mas o conhecimento que ele havia estudado antes nunca havia definido claramente nenhum dos termos. Você já deveria ter estudado esses conceitos. Mas os livros nunca deram uma definição clara. É isso mesmo. Você ainda não está pronto para saber. É como andar, você consegue fazer isso sem problemas. Mas se alguém lhe pedisse para controlar conscientemente cada músculo e osso envolvido, você provavelmente não conseguiria se mover. Saul assentiu pensativo. Ainda assim, não entendo por que o povo dos derivantes da terra se esforçaria tanto só para afetar minha consciência. Afinal, sou apenas um aprendiz. Gorsa riu baixinho novamente. Você acha que eles te atacaram como uma forma de me atingir? Saul não respondeu, mas era exatamente isso que ele sempre presumiu. Desta vez, ao retornar, ele pediu deliberadamente ao Sr. Byron para desviar a atenção de todos, apenas para que ele pudesse relatar o assunto ao mestre da torre imediatamente e discretamente. Embora Gorsa se destacasse entre os magos de segunda classe, seria impossível para ele enfrentar toda a facção dos andarilhos da terra sozinho, sem mencionar que os Land Drifters claramente tinham aliados. Você realmente acredita que é apenas um peão usado para me combater? Você não acabou de derrotar um aprendiz veterano de terceira classe sozinho?
Saul ficou surpreso. Ele estava tão acostumado a se identificar como um aprendiz de mago de baixo nível que nunca considerou que pudesse ter algum valor que valesse a pena explorar. Mas aos olhos do mestre da torre, ele aparentemente já havia se tornado alguém que valia a pena manipular, a um custo muito alto, nada menos. Você está dizendo que os Land Drifters realmente querem me controlar? Não é impossível. Não se esqueça, você já é minha aluna. Esse status por si só não demonstra o seu valor? O mestre da torre falou com muita confiança. Saul abaixou a cabeça ligeiramente, mas de repente pareceu perceber algo e olhou para cima bruscamente. Mestre da torre, você quer dizer, me chame de mestre. Os olhos de Saul se arregalaram em descrença. Gorsa o reconheceu oficialmente. Mas e o mestre Kaz? É claro que Saul sabia que não deveria fazer uma pergunta tão tola naquele momento. Em vez disso, respondeu imediatamente sim, mestre. Gorsa assentiu com um sorriso e então voltou à conversa. Neste ponto, podemos ter quase certeza de que alguém mexeu no seu corpo espiritual, provavelmente devido à influência da flor devoradora de almas dos andarilhos da terra. Então, como me livro dos seus efeitos? Talvez possamos usar essa influência para expulsar os inimigos escondidos na Torre do Mago. Os olhos de Saul brilharam. Aquilo também tinha sido ideia dele, embora não ousasse dizê-lo em voz alta. Não sei muito sobre a flor devoradora de almas. É um segredo conhecido apenas pelos membros principais dos derivadores da Terra. Mas a julgar pelas táticas anteriores deles e pela sua situação atual, posso deduzir que provavelmente é um poder capaz de influenciar a consciência de uma pessoa, controlando assim seu comportamento ou pensamentos. Existem 3 tipos de controle remoto. Um usa criaturas demoníacas, outro usa radiação mental e o terceiro, você ainda não está pronto para saber. A flor devoradora de almas não é tão poderosa assim. Os 2 primeiros métodos já são muito difíceis de manter por longos períodos, especialmente agora que você está de volta à Torre dos Magos. Se eles quiserem continuar influenciando você, precisarão manter a conexão constantemente. Saul piscou lentamente. Será que o mestre da torre o mestre Gorsa, realmente não conhecia todas as capacidades da flor devoradora de almas? Porque parecia que ele tinha adivinhado quase tudo com exatidão. Gorsa podia ver a surpresa de Saul, embora claramente não conseguisse adivinhar o motivo por trás disso. Por enquanto, certifique-se de carregar o fantoche que lhe dei o tempo todo, disse Gorsa, inclinando levemente a cabeça. Não me diga que você o jogou fora. Não. Saul respondeu rapidamente. Eu simplesmente não o trouxe nas minhas últimas viagens. Mas seu tom não demonstrava confiança. Na verdade, ele deliberadamente evitou carregar o boneco de olhos vermelhos que Gorsa lhe dera, porque queria esconder o diário. Afinal, Lady Yura já havia se escondido ali dentro. Saul temia que ainda pudesse conter alguma forma de vigilância de Gorsa, e a última coisa que ele podia permitir era que alguém soubesse do seu segredo mais importante. Claro, Kismet já sabia de tudo, mas aquela era uma exceção infeliz, uma bomba relógio ambulante. Justamente por causa da descoberta inesperada de Kismet, Saul ficou mais certo. Quanto menos pessoas soubessem sobre o diário, melhor. Felizmente, Gorsa não o pressionou sobre o boneco. Apenas o lembrou novamente. De agora em diante, carregue-o o tempo todo. Sim, mestre, respondeu Saul. Afinal, o diário estava agora incorporado em seu corpo-alma, e ele tinha certeza de que resistiria às sondagens mentais de Gorsa. Aquele boneco de olhos vermelhos, ele lidaria com ele facilmente. Essa marionete pode abrigar temporariamente um corpo espiritual e é extremamente sensível à energia mental. Alimente-a com uma certa quantidade do seu poder mental e ela memorizará seu padrão mental. No futuro, se alguém ou alguma coisa tentar influenciar a flor devoradora de almas dentro do seu corpo espiritual, a marionete detectará. Seus olhos ficarão pretos e ela o alertará. Então era para isso que servia. Quando Gorsa lhe deu o fantoche, ele provavelmente já suspeitava que seu corpo espiritual pudesse estar comprometido. Obrigado, mestre. Gorsa assentiu. Depois que sair desta sala, não mencione mais os vagabundos da terra ou a flor devoradora de almas. Nem para si mesmo. Sair desta sala? Uma onda de palpites passou pela mente de Saul, mas antes que ele pudesse perguntar, sua visão de repente se encheu de luz. Portas familiares e fileiras distantes de livros, ele percebeu que estava na biblioteca particular no 19º andar. Saul, uma voz profunda e rouca chamou atrás. Saul se virou e viu Kaz parado no corredor. Mestre, o que fazes aqui? Saul aproximou-se rapidamente. Kaz olhou para ele com uma expressão complicada. Você já se tornou um aprendiz de 3º grau. Você avançou ainda mais rápido do que quando chegou ao 2º grau. Suas costas pareciam ainda mais curvadas, as rugas em seu rosto mais pronunciadas. O mestre da torre tem melhor julgamento do que eu. Olhando para seu antigo mestre, Saul não sabia bem o que dizer, mas Kaz claramente não precisava de consolo. O mestre da torre me pediu para esperar por você aqui. Já que você foi reconhecido por ele e se tornou seu aluno, não me chame mais de mestre. Apenas me chame de mentor Kaz, como todos os outros. Saul nunca pretendeu deixar de reconhecer Kaz como seu mestre, mesmo depois de se tornar aluno de Gorsa. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Kaz ergueu a mão direita e a acenou levemente. Saul notou uma marca preta e carbonizada na palma da mão. Provavelmente uma lesão recente. Não recuse. Sinceramente, eu já estava planejando desistir de você no começo.
O rosto de Cas exibia um sorriso aliviado. Ele se virou e gesticulou para Saul segui-lo. Os dois caminharam em direção à rampa que conecta os níveis da torre. Foi o mestre da torre que me pediu para lhe dar uma chance para deixá-lo trabalhar na câmara de cadáveres. Saul já havia imaginado isso, então não ficou surpreso. Foi então que notei que você tinha uma afinidade inesperada por magias do elemento sombrio. Não era o mesmo que seu talento de sensibilidade elemental. Era uma forma de pensar, um conjunto de hábitos que se adequava perfeitamente ao elemento sombrio. Você não se incomodava em lidar com cadáveres e imundície todos os dias. Aliás, você até teve a coragem de usar materiais desses cadáveres para modificar seu próprio corpo. Cas não conseguiu evitar olhar novamente para Saul, relembrando seu próprio espanto naquele momento. E um pouco de medo, porque se ele tivesse acidentalmente causado a morte de Saul depois que o mestre da torre lhe confiou o garoto, ele não sabia se teria escapado facilmente. Só então percebi seu verdadeiro talento. Concentrar-me apenas em números como poder mágico e força mental. Essa era a minha estreiteza de espírito. Observando Cas constantemente refletir sobre seus erros de julgamento do passado, Saul tentou várias vezes intervir, mas nunca conseguiu dizer uma palavra. Cas estava especialmente sentimental hoje. Os dois caminharam até a rampa e então subiram, chegando ao 20º andar. Era a primeira vez de Saul lá. O 20º andar era diferente de qualquer outro nível da Torre do Mago. Na entrada havia um par de portas de bronze, idênticos aos do térreo da Torre Leste. Cas deu um passo à frente e colocou as duas mãos, esquerda e direita, nas portas. A partir deste momento, você está oficialmente autorizado a participar dos experimentos do mestre da torre. Agora vou informá-lo dos detalhes. Capítulo 309. Saul ficou na entrada do 20º andar da Torre do Mago, observando Cas pressionar as duas mãos contra as portas duplas de bronze e abri-las com grande esforço. Estava escuro como breu lá dentro. À medida que as portas se abriam gradualmente, a luz das velas do corredor penetrava na abertura crescente. Ei! Sozo! Sorve! Zumbido. Por um momento Saul pensou ter visto algo escondido atrás das portas, coisas se encolhendo diante da luz das velas, espalhando-se como insetos assustados. Ao mesmo tempo, ruídos assustadores como crianças rindo penetraram em sua mente. Cas não entrou imediatamente. Ele fez uma pausa, recuperando o fôlego, e disse a Saul: esta porta é diferente daquela do primeiro andar da Torre Leste. Você tem que abrir os dois lados ao mesmo tempo e esperar um pouco. Deixe a luz afastar as pequenas coisas de dentro antes de entrar. Ele fez outra pausa, visivelmente sem fôlego. Parecia que abrir as portas de bronze o havia esgotado de forma incomum. Então Saul ouviu murmurar em tom de autodepreciação: estou ficando velho, minha visão se foi e minha força mental não é mais a mesma. Assim que estivermos lá dentro, marque a fechadura da porta com sua energia mental. Assim, você poderá ir e vir sozinho no futuro. Cas parecia extremamente velho. Mas Saul sabia que quando alguém se tornava um verdadeiro mago, havia muitas maneiras de prolongar sua vida. O que realmente encurtava a vida de um mago não era o envelhecimento, mas os perigos e acidentes imprevistos que podiam acontecer a qualquer momento. Pelo jeito que Cas falou, parecia que ele realmente sentia que a idade estava chegando. A essa altura, os estranhos sussurros e tagarelices vindos de trás das portas já haviam cessado, mas Cas ainda não havia entrado. Era como se estivesse esperando por algo. Saul teve uma ideia. Talvez Cas estivesse esperando que a última daquelas coisinhas fugisse. Somente depois de ficar ali por mais 3 minutos, Cas finalmente entrou, com Saul seguindo logo atrás. No momento em que cruzaram o limite, a temperatura caiu mais de 10 graus. A Torre dos Magos já era fria o ano todo, com a temperatura ambiente raramente subindo acima de 10 graus Celsius. Mas os magos e aprendizes tinham constituições muito mais robustas do que as pessoas comuns. Nunca sentiam frio, muito menos pegavam um resfriado. Mesmo assim, a queda repentina para temperaturas abaixo de zero fez Saul tremer. Ele vestia apenas uma túnica longa e uma capa cortante que deixava entrar o vento de todos os lados. Por um instante, o frio o atingiu. Mas então sua pele começou a exalar um leve calor e instintivamente resistiu ao frio externo. Em pouco tempo, Saul não se sentia mais desconfortável. Enquanto caminhava, ele olhou para seus braços que balançavam naturalmente. Minha pele conduz energia mental e magia com facilidade. Será que ela estava reagindo ao meu desejo de se aquecer e por isso começou a se aquecer? A segunda geração da Soul Resin é realmente uma grande melhoria em relação aos ossos de plástico da primeira geração. Depois de se acostumar ao frio, Saul finalmente levantou a cabeça para observar o laboratório à sua frente. Ele ficou imediatamente surpreso ao descobrir que era uma enorme câmara circular, um espaço único e não particionado. Tirando a rampa de entrada e as portas de bronze, o laboratório ocupava todo o 20º andar. O que enchia este laboratório não eram materiais ou aparelhos, mas fileiras e mais fileiras de caixões frios de pedra. Eles estavam dispostos exatamente como os cadáveres no segundo cofre de armazenamento, em linhas uniformes e organizadas, com cada caixão espaçado exatamente 1 metro de distância. Alguns caixões estavam hermeticamente fechados com tampas. Outros tinham tampas ligeiramente entreabertas. E alguns tinham as tampas encostadas na lateral, expondo completamente o conteúdo. Não parecia um laboratório. Parecia mais um necrotério. Saul seguiu os passos de Cas, avançando lentamente.
Seus passos eram quase inaudíveis, como se tivessem medo de perturbar as almas adormecidas que jaziam ali dentro. Contudo, Saul duvidava que essas coisas tivessem alma. Ao passar por um dos caixões entreabertos, a curiosidade o fez olhar para dentro, apenas para encontrar um boneco de madeira muito familiar, do tipo usado para testar a aptidão mental. Era idêntico ao que Kaz e Mentor Rum usaram em seus testes. Como este conseguia um lugar em um caixão era uma incógnita. Saul se aproximou um pouco mais enquanto passava, intrigado. De repente, o boneco lá dentro, que estava deitado em silêncio, virou-se para encará-lo, girando 30 graus em sua direção. Não tinha articulações no pescoço, então todo o corpo girava. Um ombro se erguia ligeiramente da superfície de pedra, pairando sem apoio no ar. Enquanto o olhar de Saul percorria suas órbitas oculares vazias, o apelo familiar ecoou em sua mente novamente. Mas ao contrário de antes, ele não se sentia nem um pouco tonto ou mentalmente esgotado. O diário ainda flutuava suavemente dentro de seu corpo espiritual, imperturbável, suas páginas fechadas, como se recusasse a reconhecer a existência do fantoche. Enquanto Saul continuava andando, o boneco girava sutilmente para segui-lo. Seus olhos nunca o abandonaram. Mas era tudo o que conseguia fazer. A exibição sinistra nem sequer fez Saul parar. Talvez por não ter olhado por muito tempo, não saiu aquele habitual e doloroso mate-me. Durante todo esse tempo, Kaz não deu instruções. Ele claramente considerava tudo naquele laboratório seguro, ou pelo menos, seguro para Saul. O segundo caixão pelo qual passaram estava completamente aberto. Dentro dele havia uma mulher vestida com roupas impecáveis. À primeira vista, Saul pensou que ela era um cadáver perfeitamente preservado. Mas olhando 2 vezes, ele percebeu que não era um corpo humano, mas sim uma imitação realista feita de algum tipo de material desconhecido. Uma boneca humana em tamanho real e anatomicamente precisa. A expressão de Saul ficou um pouco complicada. Esta sala inteira está cheia de fantoches como esses? Embora Kaz não tenha olhado para trás nenhuma vez, ele entendeu claramente a reação de Saul. Todos os visitantes de primeira viagem deste laboratório circular tinham a mesma expressão, chocados ou emocionados. Como você adivinhou, disse Kaz finalmente ao chegarem à mesa redonda no centro da sala, estes são modelos humanos feitos de todos os tipos de materiais, tamanhos diferentes, substâncias diferentes. A maioria deles, no entanto, são cadáveres transformados em marionetes, embora os chamemos de recipientes. Suponho que você já tenha adivinhado o nosso foco de pesquisa. Saul assentiu. O mestre da torre me disse uma vez que queria ressuscitar Lady Yura. A expressão de Kaz vacilou. Sua voz tornou-se aérea, quase onírica. Sim, ressurreição. Ele colocou uma das mãos sobre a mesa e fechou os olhos, como se estivesse organizando os pensamentos. É um assunto tremendamente difícil. Nossa única vantagem real é que a alma em posse do mestre da torre está íntegra, lúcida, e não se transformou em um espectro nem foi corrompida em um espírito maligno. Portanto, nossos experimentos estão, de certa forma, começando na segunda metade do processo. Mas mesmo assim, nosso progresso tem sido dolorosamente lento. Kaz suspirou. Sinceramente, o domínio da morte e da ressurreição é algo que só magos de 4º grau costumam tocar. São eles que exploram a essência do espaço e da vida. Alguns poderosos de 4º grau conseguem até transitar entre a vida e a morte várias vezes. Então ria se quiser. No começo eu não acreditava nesse experimento. Achei que era perigosamente à frente de seu tempo. Só nos traria risco e corrupção. Mas o mestre da torre. Kaz inclinou a cabeça e lançou um olhar cúmplice para Saul. Ele sempre gostou de enfrentar campos de alto nível. Capítulo 310. Matar monstros acima do seu nível era extremamente perigoso, mas as recompensas eram igualmente tremendas. Mesmo que ele não fosse do tipo aventureiro de coração, Saul ainda conseguia entender completamente a mentalidade de Gorsa. Alcançar feitos que somente um mago de 4ª classe poderia realizar, e ainda ser de 2ª classe, só de pensar nisso era o suficiente para agitar o sangue. Na verdade, Gorsa já havia conseguido parte disso. Ele dominava magia espacial que apenas magos de 4ª classe eram capazes de usar. Embora os feitiços que ele usava provavelmente tivessem grandes limitações, ainda era o suficiente para torná-lo um mago de 2ª classe, que se destacava orgulhosamente do resto do continente ocidental. Dizia-se que até mesmo alguns magos de 3ª classe o tratavam com grande respeito. Que homem não ansiava por esse tipo de status e poder? Kaz viu o fogo queimando nos olhos de Saul. Ele se virou inexpressivamente, mas um suspiro percorreu seu coração. Ainda jovem, diante de um desafio, tudo o que ele vê é a alegria do sucesso. Ele nem começou a pensar nas dificuldades que o aguardam. Será derrotado? E por quanto tempo conseguirá manter essa paixão? Kaz deu a Saul 3 minutos para pensar ou sonhar acordado, e então começou a explicar todo o escopo do experimento de ressurreição. Há 2 grandes desafios na ressurreição. Primeiro, a alma. Segundo, o corpo. O mestre da torre cuida do primeiro. Uma alma após a morte vaza energia espiritual constantemente e é altamente suscetível à corrupção. Uma vez que se transforma em um espectro ou algo pior, não há como trazê-la de volta. Pelo menos, não dentro dos limites de qualquer conhecimento que eu possua. Para preservar a integridade e a pureza da alma da senhora Yura, ele fez sacrifícios tremendos. Chegou ao ponto de modificar o próprio corpo, só para poder armazenar a alma dela a longo prazo.
Saul se lembrou de quando viu Lady Yura em sua forma completa pela primeira vez. No final, ela se fundiu ao corpo do mestre da torre e foi levada por ele. Então, Lady Yura normalmente reside dentro do corpo do mestre da torre? Não é tão simples assim. Se um corpo humano pudesse conter uma alma, não estaríamos passando por todo esse trabalho para encontrar ou criar um recipiente adequado. Kaz apontou com a mão para os caixões de pedra diante deles. Claramente, cada um deles estava preparado como um recipiente em potencial para reviver Lady Yura, mas estava igualmente claro que nenhum deles realmente atendia aos requisitos. Caso contrário, Kaz não teria uma expressão tão quebrada e derrotada no rosto. Era a expressão de alguém completamente arrasado, entorpecido pela resignação. Sim, eu realmente sou inútil. Quanto à responsabilidade do mestre da torre, não vou entrar em detalhes, já que não me conheço completamente. A responsabilidade que nós, incluindo você, temos é encontrar ou criar um recipiente que possa conter a alma da senhora Yura por muito tempo. Entendo, disse Saul, relembrando sua época como aluno na Torre dos Magos. Muitas coisas apontavam para isso o tempo todo. Trabalhando na sala de cadáveres, separando materiais contaminados dos não contaminados. Participando de experimentos de observação de infusão de alma liderados pelo mentor Rum e pelo Sr. Nick. Estudando magia relacionada às almas e gerenciando a segunda sala de armazenamento, onde aprendeu sobre materiais além do corpo humano. E ainda assim, Saul ainda não entendia por que o mestre da torre o havia escolhido. Foi por causa de sua forte aptidão mental? Mas ele não foi designado para a preservação da alma, sua tarefa era a criação de recipientes. Não faria mais sentido designar alguém com conhecimento mais aprofundado e mais experiência? Ou talvez eles achassem que uma nova perspectiva poderia gerar novas ideias. Se fosse esse o caso, não seria melhor simplesmente compartilhar os dados do experimento e deixar que todos fizessem um brainstorming? O mestre da torre distribuiu as tarefas com base na área de especialização de cada mentor. Por exemplo, o mentor Anzi e eu somos os principais responsáveis pela criação de recipientes. Eu me especializo em usar material humano para construção. Anzi, sendo especialista no elemento terra, seleciona materiais muito mais incomuns. Gostou da gordura no corpo do mentor Rum? Kaz imediatamente percebeu a percepção repentina de Saul e balançou a cabeça com um leve sorriso. Se você está pensando na gordura do Rum mentor, não é isso. Embora existam recipientes para marionetes neste laboratório, eles foram descartados há muito tempo. Hoje em dia, marionetes são usadas principalmente para testar a estabilidade mental e da alma, para ver se há algum sinal de corrupção. Então, do que o mentor Rum é responsável? Ele e o mentor Gudo são responsáveis pela compatibilidade entre alma e vaso. O mentor Rum é especialista nos elementos água e luz, faz sentido. Mas o mentor Gudo, ele não é especialista em veneno e metal? Não consigo imaginar alguém que passa o dia inteiro cozinhando toxinas estudando almas. Kaz lançou-lhe um olhar cansado. Ele passou o trabalho com toxinas para aprendizes há muito tempo. Temos tão poucos funcionários que todos precisam conciliar várias áreas de pesquisa. Mas o Gudo é incrível, ele encontrou seu próprio caminho. Rum se concentra em modificar almas para que se adaptem aos receptáculos. Gudo, por outro lado, modifica os receptáculos para que aceitem almas. Ele trata a rejeição de uma alma por um receptáculo como uma espécie de toxina e a aborda como um problema de desintoxicação. Os olhos de Saul brilharam. Isso realmente fazia sentido. Um verdadeiro mestre em venenos muitas vezes também era mestre em antídotos. Só sobrou a mentora Mônica, a única mulher maga, a única especializada em magia de raios. E sejamos sinceros, lindo. Seu único defeito, ela ocasionalmente passava de bela a beleza carbonizada. Mônica, na verdade, Kaz pareceu hesitante, mas finalmente decidiu falar a verdade, percebendo que Saul acabaria ouvindo isso de outra pessoa. Mônica foi criada por Gorsa especificamente para este experimento de ressurreição. Ela foi transformada à força em uma verdadeira maga. Criado? Saul ficou perplexo. Se fosse realmente possível fabricar verdadeiros magos, que necessidade haveria de aprendizes de mago? Sim, custou uma fortuna e inúmeras vidas, disse Kaz com um suspiro pesado. Eram algo em torno de 100, talvez 200 pessoas. No final, apenas Mônica progrediu com sucesso para a categoria de feiticeira verdadeira. Mas o mestre da torre só precisou de um feiticeiro do elemento relâmpago. Os 12 restantes, uma vez privados de sua proteção, morreram ao longo do ano ou 2 seguintes. E os materiais úteis de seus cadáveres foram todos coletados e usados para aprimorar Mônica. Mesmo sem Kaz dizer, Saul já havia adivinhado o papel de Mônica. Seu foco era o relâmpago, um elemento especialmente eficaz para expurgar a corrupção. Ela era a chave para manter a alma e o recipiente incontaminados. Para manter o experimento de ressurreição em andamento a longo prazo, Gorsa literalmente criou seu próprio desinfetante. Agora que você ouviu tudo isso, deve ter uma boa noção do experimento da ressurreição. Você não é o primeiro aprendiz a participar dele, mas espero que seja o último. Saul entendeu. Kaz estava desesperado para ver esse experimento chegar ao fim. As inúmeras rugas em seu rosto e o embotamento em seus olhos contavam a história. Ele poderia até não se importar se tudo desse errado, contanto que finalmente acabasse. Eu não sei.
Saul murmurou, olhando para o homem que parecia tão exausto de espírito quanto de aparência, sem saber como responder. De tudo que Saul havia descoberto até então, nuvens escuras já começavam a se formar sobre a torre do mago. O poder aterrorizante de Gorsa não era o problema. Mas para Kaz, os dias de descanso e paz provavelmente ainda estavam muito, muito distantes.